Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Gilmar Lopes e te convido para conhecer o www.e-farsas.com para você descobrir se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso. Hoje eu vou discutir com vocês aqui uma questão que muita gente vem perguntando e a gente também precisa fazer esse trabalho para tentar conscientizar todo mundo que navega na internet. Até que ponto os portais de notícias são confiáveis? Até que ponto as notícias que eles publicam nesses portais aí grandes na internet são confiáveis, hein? Para exemplificar isso para vocês, eu separei duas notícias que foram publicadas nesses grandes portais recentemente, de notícias que aconteceram na China. A primeira é de um professor que teria se inspirado em Breaking Bad e criado sua própria metanfetamina para vender e foi preso por causa disso. E o outro é de uma criança, um bebezinho, que teria ficado cego após um familiar lá ter tirado uma foto bem pertinho da cara dela, assim com flash. Será que essas duas notícias são verdadeiras? É isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa que a gente pode reparar nessas duas notícias é que ambas aconteceram lá longe, lá na China. E aí fica muito difícil para a gente tentar verificar se isso é verdade ou não. E ainda mais vindo lá da China, né, um país fechado, onde muita coisa acontece lá, a gente nem fica sabendo, pode ser que a notícia seja real. Então a gente acaba repassando adiante sem verificar se aquilo é verdade mesmo. Essa primeira notícia, que é de um professor que teria se inspirado em Breaking Bad para criar sua própria metanfetamina, foi publicada em maio de 2015 em vários portais, inclusive aqui no Brasil. O Terra, o IG, vários portais publicaram isso e o legal é que assim, na chamada está escrito assim: professor se inspira em Breaking Bad e cria sua própria metanfetamina. E quando você vai ler o texto, você percebe que não é bem assim. Ele não fala que ele é fã da série Breaking Bad e também ele não fala onde aconteceu. A notícia não fala onde isso aconteceu, nem quando aconteceu, né? O Terra, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, usou até outro personagem de uma paródia de Breaking Bad para ilustrar a matéria, para você ver que eles estão bem por dentro do assunto, né? O nome do professor aqui, ó, é mostrado como Lu apenas. Não é dito em nenhum momento que o professor é fã de Breaking Bad. E não tem nenhuma outra fonte que valide essa notícia, e também a gente não sabe quando isso aconteceu e se isso aconteceu mesmo. Bom, é bem capaz que existam vários professores e não professores aí pelo mundo que tenham se inspirado em Breaking Bad para criar a sua metanfetamina, mas a gente não tem como saber se esse caso realmente aconteceu. É claro que os portais de notícias usaram o nome Breaking Bad para chamar as pessoas, para atrair mais leitores. A série fez muito sucesso e com o nome, você usando esse nome Breaking Bad, você vai atrair mais gente. Eu confesso que eu coloquei aí Breaking Bad no título desse vídeo aqui em cima para atrair sua atenção. Não funcionou, não funcionou? Bom, como os jornais aqui do Brasil não citaram fontes, eu fui procurar em outros sites de outras línguas para tentar descobrir de onde surgiu essa história. E eu descobri que o The Guardian fez essa mesma matéria, só que lá ele explica que esse professor Lu não é um professor mais, ele é um ex-professor e que a droga que ele está fazendo não é a metanfetamina. Na verdade, ele teria sido preso pela polícia com receitas para a produção de meticatinona, uma droga que é parecida com a metanfetamina, mas não é a metanfetamina. E também ele não estava produzindo essa droga, ele tinha receitas de como produzir essa droga que é parecida com a metanfetamina. Aí, claro, em nenhum momento é citado que esse cara que foi preso era fã de Breaking Bad, talvez ele nem conhecesse essa série, porque é lá na China, né? Em relação à data que isso teria acontecido, eu encontrei várias datas em vários sites e nenhuma foi muito precisa, né? Quando que esse professor teria sido preso? Se é que ele foi preso mesmo. Eu encontrei num site de língua inglesa, o IBT, que disse que teve um professor chamado Xu, que foi preso na China em novembro de 2014, sob porte de metanfetamina. Mas também não disse que ele estava fabricando o produto. Talvez ele fosse um revendedor, ou um contrabandista, ou até ele teria feito mesmo, né? Mas também não é dito em nenhum momento que ele seria fã do Breaking Bad. Então, fazendo um breve resumo dessa história, o professor, se é que ele existe, foi preso na China com receitas de uma droga parecida com a metanfetamina. Mas não tem nada a ver com Breaking Bad, talvez ele nem seja fã dessa série, talvez ele nem conheça essa série, talvez ele nem exista. Mas alguém deve ter feito uma metanfetamina inspirada nesse seriado Breaking Bad.
Talvez sim, talvez não. Como é que a gente vai saber, né? Bom, outra notícia que apareceu nos portais aí em julho desse ano, de 2015, foi de um bebezinho que teria ficado cego. Esse bebezinho aqui, ó, teria ficado cego depois que um familiar dele lá na China tirou uma foto dele bem de perto com o smartphone. Alguns portais de notícias ainda disseram que seria um iPhone de última geração, claro, né? Para colocar no título a palavra iPhone e tentar com isso conseguir mais clique, né? Agora, olha só como foi esse telefone sem fio para chegar nessa história. Os portais de notícias brasileiros se basearam numa história do Daily Mail, que é um tabloide aí que a gente já mostrou no E-Farsas, que não preza muito pela qualidade, eles não verificam muito se a notícia é verdadeira ou não, eles simplesmente publicam, né? O Daily Mail, por sua vez, disse que a fonte da notícia era o People's Daily Online. O People's Daily também tirou o corpo fora e disse que essa notícia foi tirada de um site chinês chamado Guangming Daily, que também publicou sem averiguar nada. O Guangming Daily se inspirou em uma publicação de um outro site chinês chamado QQ. E esse último também, que não quis se comprometer, disse que a sua fonte é outro site chinês chamado Daehe. O Daehe também disse que não foi ver pessoalmente essa história. Ele copiou uma matéria de uma TV chinesa chamada Henan. Agora vem a parte melhor. Esse canal de TV também não conhece a criança, não conversou com os pais desse bebê e também não fala onde foi que aconteceu isso, onde foi o hospital que a criança teria sido atendida. Ou seja, um telefone sem fio danado que ninguém sabe como é que começou e ninguém tem como verificar se isso é verdade ou não. Será que o bebê ficaria mesmo cego por causa do flash? Será que ele ficou cego por outro problema e a família colocou a culpa nessa pessoa que tirou a foto com flash? Ou será que essa história foi toda inventada, hein? Eu procurei na internet algum caso de alguma criança que tenha ficado cega por causa do flash de um iPhone, de um smartphone. Eu não encontrei em nenhum lugar. Os oftalmologistas que eu consultei explicaram que o estímulo de luz, como o flash, por exemplo, acarreta um incômodo visual e esses estímulos, quando repetitivo, próximos aos olhos da criança, pode até dar algum transtorno temporário para a visão, mas nada que fique permanente, ou seja, a criança não vai ficar cega por causa do flash. É claro que você não vai ficar exagerando, né, tirando aquele monte de flash na cara do bebê, mas um ou outro não faz mal não. Aliás, tirar foto de crianças com flash ainda ajuda a detectar o retinobastoma, um tipo de câncer ocular que costuma afetar crianças ainda nos primeiros anos de vida. Lá nos Estados Unidos tem até campanhas lá incentivando as pessoas a tirar foto com flash de criança para tentar identificar o mais cedo possível esse tipo de câncer. Então, resumindo essa historinha aí da criança que teria ficado cega por causa do flash do smartphone, é muito difícil da gente verificar, porque como eu mostrei aí, foi um telefone sem fio que um copiou do outro, e fica muito difícil da gente confirmar a veracidade. Possivelmente é falso, porque eu não encontrei nenhum outro caso na literatura aí, médica, de criança que tenha ficado cega por causa de flash. Então, eu quero que você sempre questione tudo que você lê na internet, inclusive duvide do que eu estou falando aqui. Procure outras fontes, se informe melhor antes de sair repassando as notícias que você vê por aí, só porque está num grande portal, né? E aí, você gostou do nosso vídeo? Então dá aquele joinha para fazer o nosso canal crescer ainda mais. Se inscreve aí no nosso canal aí embaixo e visite o www.e-farsas.com para descobrir se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso, né? E também acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter, aqui no YouTube e lá no Facebook, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau!